Vamos lá para o nosso quinto bloco de questões sobre tendências pedagógicas sobre os olhares de Libânio, Saviani, Lucchesi, Bordenave, Gadotti e Mizukami. 41, Instituto Federal São Paulo, professor Educação Física, sobre a pedagogia tecnicista na visão de Dermeval Saviani, considere as afirmativas. 1. Advoga a reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo operacional? Perfeito. Correto, está dentro aí de uma perspectiva tecnicista, segundo o Dermeval Saviani. 2. O elemento principal é a organização racional dos meios e o professor e o aluno ocupam posição secundária no processo. Perfeito, a gente precisa lembrar que o que importa é a técnica e não é o papel do professor-aluno, eles entram em papel secundário. 3. Os professores e os alunos decidem se utilizam ou não determinados meios, então a gente não tem um processo democrático, os meios são meramente importantes no contexto da pedagogia tecnicista. Então, errado. 4. Ao transpor para a escola a forma de funcionamento do sistema Fábio, a pedagogia tecnicista não perde de vista a especificidade da educação, sem ignorar que a articulação entre a escola e o processo produtivo se dá de modo indireto. E a gente precisa colocar que o ensino é de forma direta e objetiva dentro da perspectiva da pedagogia tecnicista. Então, estão corretas somente as afirmativas 1 e 2. Logo, letra D. 42. Ciscopá 2015, pedagogo. O método pedagógico da escola histórico-crítica contempla as seguintes etapas, que são 5. Prática social inicial, problematização, instrumentalização, catarse e prática social final. O principal defensor dessa tendência pedagógica é letra A, Vygotsky. Vygotsky, né, ele trata da psicologia histórico-cultural, apesar de estar intercalado com a pedagogia histórico-crítica. Letra B, John Dewey. John Dewey, ele está dentro de uma tendência renovada progressivista, traz o ideal da democracia, da educação integral. Letra C, Jean Piaget, que traz a questão da psicologia, né, da adaptação, da assimilação, da equilibração. Letra D, Paulo Freire, traz a questão da pedagogia do oprimido, que não seria o viés. E letra E, Dermeval Saviani, de fato a tendência, né, o método pedagógico, pedagogia histórico-crítica, é pertencente ao Dermeval Saviani. Então, letra E, 43. FGV 2014, Prefeitura de Osasco, São Paulo, professor de Educação Básica 1, PEB 1. Leia o fragmento a seguir. Acentua a primazia dos conteúdos no seu confronto com as realidades sociais. A atuação da escola consiste na preparação do aluno para o mundo adulto e suas contradições. Então, quando eu falo conteúdos, realidades sociais, preparação do aluno para o mundo adulto, a tendência pedagógica que mais representa essa lacuna é a crítica social dos conteúdos. A libertária, por exemplo, não falou de autogestão, não falou de vivência grupal. A libertadora de Paulo Freire não colocou questão de temas geradores, a questão da libertação do oprimido. A tecnicista, ela não colocou como organização dos meios, a questão burocrática, a questão de métodos, né, a questão do tecnicismo. E a liberal renovada não colocou, por exemplo, também a questão aí que é a defensiva dessa escola, né, a atividade prática, o papel aí do aluno é ativo do conhecimento. Então, de fato, 43, letra B de bola, crítica social ou crítica social dos conteúdos, também conhecida. 44, IES 2019 e FC Santa Catarina 2014, técnico em assuntos educacionais. Dentre os teóricos brasileiros que procuraram articular um tipo de orientação pedagógica, crítica, superadora do reprodutivismo, destacam-se Dermeval Saviani, que defende a tendência histórico-crítica, e Paulo Freire, cujas ideias constituíram a base para a construção da pedagogia libertadora. Para Saviani e Freire, a avaliação tem como centro, letra A, o conteúdo,
privilegiando a função classificatória no ato de ensinar. Função classificatória está dentro de uma perspectiva tradicional. B. A educação, sendo que a comprovação do desempenho do aluno estaria atrelada à memorização e repetição de conteúdos. Tradicional também. Letra C. O conhecimento constituindo-se no instrumento estático e frenador do processo de crescimento. O que seria essa questão do instrumento estático e frenador? Parado, imóvel, sem movimento, né? A gente não tem mudanças. Então, viés tradicional também, logo está errado. Letra D. O sujeito, sendo que a comprovação do desempenho do educando não estaria atrelada a normas e padrões pré-fixados. Então, está correto, está dentro da visão de Saviani e Freire, que contraria a todas as outras que falaram do sistema tradicional. Então, 44, letra D de dado. 45, FUNRIO 2014. Instituto Federal Piauí Pedagogo, segundo Santana e Menegola, 1989, o objetivo do ato educativo é possibilitar que o sujeito seja ele mesmo junto ao mundo de modo consciente, comprometido, livre, responsável, autêntico e dinâmico com a vida, consigo mesmo, o outro e o mundo. O estudo da prática pedagógica abarca referenciais amplos, como o entendimento da função social da educação escolar, bem como a identificação das concepções de ensino-aprendizagem que lhe embasam. As diferentes tendências ou teorias pedagógicas de aprendizagem atribuídas à educação foram geradas no percurso da história da educação. Conforme Libânio, 2013, a pedagogia que toma partido dos interesses da maioria da sociedade, conferindo à instrução e ao ensino o papel de propiciar aos discentes o domínio de conteúdos científicos, os métodos de estudo e habilidades e hábitos de raciocínio científico, de modo a ir estruturando a consciência crítica face aos fatos sociais reais, capacitando-se a assumir sua condição de agentes ativos e transformadores, tanto da sociedade quanto de si próprios, é denominada de... Então, vamos lá. Pegar as características mais importantes. Ele colocou logo Libânio, né? Libânio a gente sabe que é um grande defensor de cara da progressista crítica social dos conteúdos. Aí ele ainda colocou, para confirmar isso, partindo do interesse da maioria da sociedade, o domínio de conteúdos científicos, consciência crítica face aos fatos sociais, condição de agente ativos transformadores, tanto da sociedade como si próprios, é denominada realmente de progressista crítica social dos conteúdos. Não vai aí dentro da ideia de uma tendência liberal tradicional. A libertadora tinha que falar de temas geradores, né, essa questão aí, a tecnicista, a questão dos meios, dos recursos, a renovada não diretiva, a questão psicológica, né, mais importante que a psicológica. Então, de fato, 45, letra B. 46, Instituto AOCP 2013, IBC, professor de ensino fundamental, sobre a tendência renovada, cenário alternativa correta. Letra A, proliferou nos anos 80? Errado, a gente sabe que a tendência às renovadas proliferaram no Brasil entre os anos 20 e os anos 50, dentro da era aí do Estado Vargas, Estado Novo, República Populista. Letra B. A escola se revestiu de uma grande autossuficiência, reconhecida por ela e por toda a comunidade atingida, criando assim a falsa ideia de que aprender não é algo natural do ser humano, mas que depende exclusivamente de especialistas e técnicas. Todas essas características de escola vão de encontro à tendência liberal tecnicista. Próxima aí, letra C. O professor é visto como facilitador no processo de busca de conhecimento que deve partir do aluno. E aí a gente lembra, facilitador, papel ativo, vai de encontro com as tendências renovadas aí. Letra D, que de encontro aí é aquele pede as renovadas, logo letra C, papel ativo do aluno, professor facilitador, resolução de problemas. Próximo, letra D, tem suas origens nos movimentos de educação popular que ocorrem no final dos anos 50 e início
dos anos 60. A gente vê que aqui vai de encontro com a teoria de Paulo Freire, as progressista libertadora, e letra E coloca-se como uma reação de alguns educadores que não aceitam a pouca relevância que a pedagogia libertadora dá ao aprendizado do chamado saber elaborado. Então vai contra ele, a libertadora de fato é de Paulo Freire, veio depois, logo ele quer a característica da renovada, e então nós temos aí 40. Vamos lá para a questão 47, Serquitã, Prefeitura de Quixadá, professor de Educação Básica 1, Educação Infantil. A didática tendo papel importante no processo de socialização do conhecimento, auxilia no processo de formação do professor e afeta diretamente a sua forma de ensinar, que exprime a atividade pedagógica de aprender, que envolve a realização de uma tarefa com êxito. Diante das diversas abordagens referentes às práticas e concepções de ensino e sobre aprendizagem, é possível entender que o processo de ensino-aprendizagem varia de acordo com determinadas perspectivas. Santos, 2005, em seus estudos, classifica e agrupa as correntes teóricas pedagógicas, segundo as teorias de Libânio, 1982, Bodenave, 1984, Saviani, 1984 e Mizukami, 1986, que descreve e compara os processos de ensino-aprendizagem da seguinte forma: 1. Pedagogia da transmissão, pedagogia da moldagem, pedagogia da problematização. Quem traz esse viés é Bodenave. Perfeito. 2. Teorias não críticas, pedagogia tradicional, pedagogia nova, pedagogia tecnicista, teorias críticos reprodutivistas, sistema de ensino enquanto aparelho ideológico do Estado, escola enquanto aparelho ideológico do Estado e escola dualista, e teoria crítica, pedagogia histórico-crítica. Traz essa visão é Saviani. 3. Pedagogia liberal, pedagogia conservadora, pedagogia renovada, progressista, pedagogia renovada não diretiva e pedagogia progressista, pedagogia libertadora, pedagogia libertária e pedagogia de conteúdos. Visão de Libânio. E a última, 4. Abordagem tradicional, abordagem comportamentalista, abordagem humanista, abordagem cognitivista e abordagem sociocultural, Mizukami. O agrupamento das perspectivas teóricas acima corresponde na sequência elencada aos autores, que corresponde à letra E: Bodenave, Saviani, Libânio e Mizukami. Então, 47, letra E. 48. IFB, professor pedagogia. Sócrates é considerado o pai da pedagogia, tanto que é figura central quando estudamos a evolução do pensamento pedagógico. A partir de seus ensinamentos, surgiram linhas de argumentação e se estabeleceram até os dias de hoje, e assim continuarão à medida em que surgirem novas ideias ao campo educativo. Fazendo um recorte ao pensamento pedagógico contemporâneo, observe as alternativas abaixo e marque a alternativa correta que relaciona os autores e suas vertentes pedagógicas. Letra A, Emília Ferreiro, cognitivismo, certo. Paulo Freire, pós-marxista, errado. Paulo Freire é marxista. Pierre Bourdieu, marxista. Pierre Bourdieu é crítico reprodutivista. Então, logo a letra A está errada. Letra B, Pierre Bourdieu, pós-marxista. Pierre Bourdieu, crítico reprodutivista, errado. Edgar Morin, cognitivismo. Edgar Morin, ok. Carl Rogers, existencialismo, ok. Aí lembrar que a gente tem Carl Rogers tanto como filosofia existencialista como psicologia humanista. C. Emília Ferreiro, cognitivismo, ok. Carl Rogers, existencialismo e Celestin Freinet, fenomenologia. Freinet, na verdade, ele traz a viés da pedagogia da participação e colaboração, vivência grupal e autogestão,
E ele está dentro aí de uma tendência libertária, tá? E não da fenomenologia. Letra D. Edgar Morin, pós-marxista, correto. Paulo Freire, marxista, correto. Rod Gardner, cognitivismo, aí com a sua questão da teoria das inteligências. Perfeito, 48, letra D. E letra E. Celestian Freinet, escola nova, errado, ele traz dentro da questão da tendência libertária, apesar de ter influenciado, né, sendo influenciado pela escola nova. Paulo Freire, existencialismo, errado, ele é marxista. Roger Gardner, cognitivismo, ok. Então, 48, letra D. 49, Instituto Federal São Paulo, professor, educação física. Leia e analise o texto abaixo. Decorrente do pressuposto de que o aluno progride em seu ritmo próprio, em pequenos passos, sem cometer erros, a avaliação consiste nessa abordagem em se constatar se o aluno aprendeu e atingiu os objetivos propostos quando o programa foi conduzido até o final de forma adequada. A avaliação está diretamente ligada aos objetivos estabelecidos. Na maioria das vezes, inicia o próprio processo de aprendizagem, uma vez que se procura, através de uma pré-testagem, conhecer os comportamentos prévios, a partir das quais serão planejadas e executadas as etapas seguintes do processo de ensino-aprendizagem. Mizukami, 1986, página 34. Em sua obra, as abordagens do processo ensino-aprendizagem são categorizadas pela autora. O fragmento de texto acima, que trata do item avaliação, remete a qual abordagem? Então vamos lá. Ligado aos objetivos estabelecidos, pré-testagem, comportamentos prévios, planejados, executados dentro do processo de ensino-aprendizagem, entra dentro aí do viés da abordagem comportamentalista. A abordagem comportamentalista, ela traz a questão da técnica e da mão de obra. E vamos ver as demais. Então, seria 49, letra D. Letra A. Abordagem humanista não poderia ser porque ela é baseada na autoavaliação. Abordagem tradicional também não poderia ser porque eles observam a reprodução de conteúdos. Tá? Então, provas, testes. Abordagem cognitivista. Ela é uma escola que vê a pesquisa de habilidades, o aprender a pensar. E a letra E, abordagem sociocultural, ela é baseada aí, né, tanto professor como educando participa desses viés aí dentro de uma autoavaliação, dentro dos conteúdos sistematicamente acumulados pela humanidade, aí dentro de uma reflexão social. E para terminar, número 50, FUMARC, 2018, Copasa na lista de saneamento pedagógico. Mizukami, 1985, afirma que na pedagogia libertadora o homem chegará a ser sujeito através da reflexão sobre seu ambiente concreto. Quanto mais ele reflete sobre a realidade, sobre a sua própria situação concreta, mais se torna progressivo e gradualmente consciente, comprometido a intervir na realidade para mudá-la. Analise as assertivas a seguir e verifique aquelas que compõem as ideias centrais da educação problematizadora. 1. Uma pessoa só conhece bem algo quando transforma, transformando-se ela também no processo. Correto. O Paulo Freire fala, inclusive, na educação como objeto de transformação da sociedade. 2. A solução de problemas implica a participação ativa e o diálogo constante entre alunos e professores. Perfeito. Trazendo esse viés. 3. A aprendizagem torna-se uma pesquisa em que o aluno passa de uma situação sincrética ou global do problema a uma visão analítica do mesmo através da teorização para chegar a uma síntese. Perfeito. Então, sai do sincrético para a analítica, para chegar à síntese. Então, está correto o que se afirma, letra A. 1, 2 e 3. Foi um imenso prazer compartilhar com você a arte magnífica do conhecimento. Conte comigo sempre, com você, por você, até a posse. Que os anjos digam amém para a sua aprovação. Espero que vocês tenham gostado desses 5 blocos de tendências pedagógicas sobre a visão de todos esses autores, que é visando aí a contemplar todos os autores cobrados por todas as tendências aí para concursos de todo o país. Precisando de mim, né? Dá um like, dá um joinha aí nesse vídeo e siga aí
todas as suas redes sociais, no Instagram, professora Jaqueline Santos, e no YouTube aí, professora Jaqueline Santos. Um forte abraço, muito obrigada.